Olá pessoal, vamos dar início a mais uma aula de matemática discreta com o professor Hugo Vitor. Na aula de hoje nós vamos falar sobre partições. Aqui a gente vai falar do último tópico lá do capítulo 3. Essa parte de partições vocês vão encontrar lá na página 114. Nós vamos falar de uma propriedade bem interessante, onde partições e relações de equivalência, nós vamos poder, a partir de uma relação de equivalência, gerar uma partição em um conjunto, e uma partição também gera uma relação de equivalência induzida, certo? Bem bacana essa parte. Nós também vamos dar início ao nosso capítulo 4. No capítulo 4 a gente vai nessa parte de mais provas, vamos dar uma ênfase maior à parte de demonstrações por outras técnicas. Nós já vimos anteriormente o método direto de demonstração. Esse já foi visto, o método direto. Seria a partir da hipótese até chegar na tese. Agora, o que nós ainda não vimos, que vai ser para a aula de hoje, seria a técnica da contrapositiva, a demonstração pela contrapositiva, e a demonstração por redução ao absurdo. Então, muita atenção nessas demonstrações, certo? Qualquer dúvida, vocês podem apertar lá no nosso encontro do Meets. Lembrando que eu estou gravando essa aula da minha residência, não estou em estúdio profissional. Então podem ter alguns vídeos aí ao fundo, espero que isso não atrapalhe os estudos de vocês. Lembrando também que essa aula é de uso exclusivo dos alunos do professor Hugo Vitor, então por favor não compartilhem com mais ninguém. No mais, bons estudos e vamos dar início à nossa aula. Só um detalhe, tem uma parte num capítulozinho do livro, um tópico do livro, que fala sobre um joguinho. Então se você estiver meio entediado, quiser dar uma lida, a gente não vai trabalhar nesse vídeo, certo? Mas vale aí a leitura, fala sobre Sudoku. É um jogo, um Sudoku, eu não sei como é a pronúncia, eu não sou japonês, gente. Desculpa aí a pronúncia do professor, no japonês está enferrujado. É um joguinho bem bacana, que é bem interessante. Dá uma lida e quem já conhece, fica aí como uma tarefa de casa, né? Um lazer aí. Jogar umas partidinhas de Sudoku, jogar alguma jogatinazinha para você já ir aguçando um pouquinho. Para quem não conhece, vale aí uma pesquisa boa sobre como é que funciona o jogo e jogar um pouquinho, certo? Assim, não indicando ninguém a comprar, mas qualquer coisa, tem aquelas revistas que vendem em bancas de revista, banca de jornal. Se é que ainda existe banca de... Tem, né? Banca de jornal tem ainda. Tem aquelas revistinhas de Sudoku, quem tiver já, não precisa comprar não. Quem tiver, dá uma olhadinha, tenta fazer um ou outro. Só para conhecer, só pela brincadeira, certo? É o lazer. Não é uma tarefa não, é um lazer. Certo? Fica aí a recomendação de lazer para vocês. No mais, vamos dar início à nossa aula. Vamos começar a aula de hoje falando sobre partição. Essa parte de partição vocês vão encontrar lá na página 114 do nosso livro. E ela diz o seguinte: seja um conjunto, uma partição de A, ou então uma partição sobre A. Pode ser qualquer uma das duas nomenclaturas. Deixa eu voltar aqui. Ou sobre A, ou uma partição de A. É um conjunto de conjuntos. Isso aqui é uma coisa interessante. Conjunto de conjuntos não vazios, é bom deixar claro. Não podem ter conjuntos vazios. Disjuntos 2A2, cuja união deles é o conjunto A. Então, o que seria uma partição? Né? Alguns exemplos de partições. Eu vou pegar aqui como exemplo esse conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Um conjunto com 8 elementos, conjuntozinho discreto. E nós vamos ter aqui alguns exemplos de partições. Por exemplo, aqui tem uma primeira partição, onde nós temos os conjuntos 1, 2, é um conjunto de conjuntos, repare bem. É um conjunto, e nesse conjunto nós temos como sendo seus elementos alguns conjuntos. O conjunto formado pelo elemento 1, 2, conjunto formado por 3, 4, 5, conjunto formado por 6 e 7, conjunto formado apenas pelo número 8. Aqui nós temos um outro exemplo de partição. Antes de falar do segundo exemplo, vamos voltar aqui para o primeiro. Repare que nenhum desses dois, na verdade, nenhum desses conjuntos tem elementos na interseção. Não tem interseção
elementos da interseção de nenhum de dois conjuntos desse conjunto maior, né? A interseção de quaisquer dois desses conjuntos é vazia. Então, essa é uma característica interessante. Quaisquer dois conjuntos de uma partição, quando você fizer a interseção deles, é vazia. Isso significa que eles são disjuntos 2 a 2. Além disso, se eu fizer a união de todos esses 4 conjuntos que formam essa primeira partição, a união desses elementos vai dar o conjunto A, certo? Olha para essa outra partição, a segunda partição agora. Eu peguei cada um dos elementos de A, coloquei num conjunto unitário. E fiz um conjunto formado por todos esses conjuntos unitários. Mais uma vez, a interseção de quaisquer dois deles é uma interseção vazia e a união de todos eles vai dar o conjunto A. Isso vai ser a minha partição. É uma outra partição desse conjunto A. São duas coisas que vocês têm que ficar bastante atentos. A gente está pegando o conjunto A e está partindo ele, particionando. Então, não pode ter dois elementos dessa partição. No caso, os elementos da partição vão ser conjuntos, é um conjunto de conjunto. Esses conjuntos não podem ter interseção entre eles. Além disso, quando eu fizer a união de todos eles, tem que dar o meu conjunto original. Olha aqui alguns exemplos que não são partições, não são partições. Eu tenho aqui um primeiro exemplo de que não é uma partição do conjunto A, onde eu tenho um conjunto que tem 1, 2, 3 e 4. Aqui nós temos elementos 5, 6 e 7. E aqui nós temos elementos 7 e 8. Repare que nesse exemplo, nós vamos ter aqui o elemento 7, que está na interseção entre dois deles. Isso aqui não pode acontecer numa partição. Então, isso aqui descaracteriza a ideia de partição para essa coleção de conjuntos, para esse conjunto de conjuntos, certo? Olhem agora o segundo exemplo, onde nós temos dois conjuntos, o 1, 2, 3 e o 6, 7, 8. Sim, a interseção entre eles é vazia, mas está faltando elementos neles para poder termos o conjunto A. Se eu tivesse, por exemplo, um outro conjunto, com os elementos 4 e 5, são os caras que estão faltando, aí seria assim uma partição, mas esses caras não tem. Não tem aqui. Então, como a união não vai dar o conjunto A, nós não estamos falando de uma partição. Essas aqui não são partições, essas duas últimas. Tudo bem? Vamos para a próxima parte do conteúdo. Então, nós temos aqui um corolário, certo? Que é apresentado para a gente lá na parte 15.13, né? Corolário 15.13, lá da página 111. Esse corolário diz o seguinte: seja R uma relação de equivalência sobre um conjunto A, ou então uma relação de equivalência em um conjunto A. As classes de equivalência de R formam uma partição do conjunto A. Ele diz isso com outras palavras, porque ali ainda não era apresentado o conceito de partição. Então, vejam como é que está sendo apresentado lá na página 111, esse corolário, e aqui está sendo ele reescrito, só que agora utilizando a palavra partição que a gente não tinha definido antes, certo? Então, o que eu vou trazer agora diferente? Agora é o contrário. Eu quero que você observe que se eu tiver uma partição de um conjunto, a gente pode criar uma relação nesse conjunto. Então, lá ele falava sobre relação de equivalência e disse que uma relação de equivalência, na verdade, as classes de equivalência dessa relação de equivalência vão formar uma partição sobre um conjunto. Agora eu trago o retorno, a volta. Observe que a partição eu vou denotar por esse P bonitão aqui, certo? Esse P bonitão é a partição. Então, esse P bonitão sendo uma partição do conjunto A, nós temos uma relação. Eu vou construir uma relação. Né? Deixa eu voltar aqui para ficar mais bonitinho, mais coerente com o texto. Uma relação. Eu não vou afirmar logo de cara, no final a gente prova que ela é uma relação de equivalência. Então, inicialmente, eu vou construir uma relação sobre A induzida da partição P bonitão. Eu vou denotar essa relação por esse símbolo, é uma relação com um P bonitão em cima.
E essa relação vai ser da seguinte forma, é bem natural para mim, vamos ver se vai ser natural para vocês também. Eu não tenho uma partição sobre um conjunto, eu vou dizer que dois elementos vão estar relacionados se eles estiverem no mesmo conjunto dessa partição. Lembra que a partição é um conjunto de conjuntos. Então, cada elemento da partição vai ser um conjuntinho. Aqueles elementos que estão no mesmo conjunto, eles vão estar relacionados por essa relação que eu estou criando. Então, eu vou dizer o seguinte, o elemento A, ele vai estar relacionado pela relação vinda desse P bonitão, né, da partição, com o elemento B, se, somente se, existir um conjunto P. Esse conjunto ele é um elemento da partição, a partição é um P bonitão ou P bonitão. Então, o P ali é um P normal, ele sendo um elemento da partição P bonitão. Existe um conjunto que vai ser um dos elementos da partição P bonitão, tal que o A e o B, ambos pertencem a esse conjunto P. Então, se no mesmo conjunto P, os dois elementos forem elementos desse conjunto P, então eles vão estar relacionados. Essa relação dá para provar que, criando uma relação dessa forma, essa relação é uma relação de equivalência. Tudo bem? Proposição, seja A um conjunto e P bonitão uma partição em A, essa relação que nós criamos lá em cima, ela é uma relação de equivalência, e isso está provado lá na página 115. Eu não vou fazer a demonstração, só para deixar claro que o que você vai ter que provar. Você vai ter que provar que essa relação satisfaz aquelas três condições para ser uma relação de equivalência. Nós vimos na aula passada quais são essas propriedades das relações que ela tem que satisfazer para ser uma relação de equivalência. Essa relação com o P bonitão, né? A relação induzida da partição, a gente vai chamar assim. A relação induzida de uma partição, ela tem que ser reflexiva, ela tem que ser simétrica, ela tem que ser transitiva para ela ser uma relação de equivalência. Está provado lá na página 115. Boa sorte com a leitura. Qualquer dúvida, vocês me perguntam lá no nosso encontro do MITS, certo? Outra proposição que nos é apresentado é que seja P bonitão uma partição de um conjunto A e seja a relação induzida por P bonitão, essa relação a gente vai dar o seguinte nome: está na mesma parte que. Então, A está na mesma parte que B. Eu vou voltar aqui para cima, eu vou voltar aqui para cima. Guarda esse nome, olha só. Está na mesma parte que. Então, esse é o nome da nossa relação induzida da partição. Esse nome a gente vai utilizar bem aqui, ó. A está na mesma parte que B, se somente se existir um conjunto, né, uma parte P pertencente ao conjunto das partes, pertencente à partição, né, o conjunto das partes, na partição, a uma partição de A, tal que A e B está no mesmo conjunto P, então ele está na mesma parte, certo? Lá da partição. As classes de equivalência dessa relação de equivalência induzida pela partição são exatamente os conjuntos que são elementos da partição P bonitão. Também está provado lá no nosso livro, certo? Quero que vocês deem uma lida. E qualquer dúvida, vocês me perguntam lá no nosso encontro MITS. Vamos para a próxima parte do nosso conteúdo, chegar a resolver alguns exercícios envolvendo partições. Esse exercício está lá no nosso livro, lá na parte 16, nos exercícios da parte 16, fica lá na página 119, página 119, diz o seguinte: há apenas duas partições, exercício 16.1. Há apenas duas partições possíveis, deixa eu mudar aqui a minha caneta. Duas partições possíveis do conjunto 1, 2. São 1, 2, né, cada um elemento separado, e uma partição com todo o conjunto 1, 2. Ache todas as partições possíveis de 1, 2, 3 e 1, 2, 3, 4. Vamos ver se a gente consegue. Bem, uma das partições que nós podemos ter seria com todos os elementos, cada um em um conjunto, somente formada por conjuntos unitários. Essa é uma partição. Nós podemos ter uma partição, eu estou pegando primeiro com o conjunto 1, 2, 3. Uma partição que tenha algum conjunto com dois elementos e um único elemento sozinho. Então, nós vamos ter aqui um conjunto com os elementos 1, 2 e outro conjunto apenas com 3. Nós podemos ter
um conjunto com os elementos 1 e 3 e depois outro conjunto apenas com o elemento 2, é outra partição. E eu acredito que nós podemos ter agora um conjunto com os elementos 2 e 3 e um outro conjunto unitário apenas com o elemento 1. Essa aqui é uma terceira partição. Calma, pronto. Agora tá ok, eu tinha esquecido uma chave lá atrás. Então são 3 partições que a gente tem, onde eu tenho um conjunto com 2 elementos e um conjunto unitário. Tem mais alguma outra além dessa? Eu acho que não. Finalmente, nós vamos ter uma terceira partição, que eu vou ter apenas um conjunto com 3 elementos. Seriam exatamente todos os elementos do meu conjunto. Vai ser uma partição de uma única parte, digamos assim. Então, nós temos uma partição com 3 partes. Cada parte vai ser um conjunto unitário, seria essa primeira. São 3 partes. Cada uma das partes é um conjunto unitário. Nós vamos ter 3 partições com 2 partes que a gente pode construir. Essas 2 partes vão ser uma parte com um conjunto de 2 elementos e a outra parte é um conjunto unitário. Daqui as 3 partes que nós construímos. E finalmente nós temos uma partição que tem uma única parte, que é o conjunto todo. Sim, isso aqui também é uma partição. Ok? E aí, para fazer com o conjunto 1, 2, 3, 4, vocês conseguem fazer? Vou deixar esse aí para exercícios para vocês, certo? Lembrem de todas as possibilidades que vocês têm que ver. Uma partição formada agora por 4 partes, depois por 3 partes, depois por 2 partes e finalmente uma partição com uma única parte, certo? Vamos ver se vocês conseguem fazer. Qualquer coisa a gente resolve essa lá no nosso encontro do MITS. Vai ficar para a nossa atividade de frequência, tudo bem? Vamos para mais um exercício. Exercício 16.15. Quantas partições diferentes com exatamente 2 partes podemos fazer do conjunto 1, 2, 3, 4? Responda a mesma pergunta para o conjunto 1, 2, 3 até o 100. E aí? Bem, essa questão para quem fez a questão anterior, ela já fica um pouco mais simples, porque pelo menos metade dela. A gente já achou todas as partições que a gente pode fazer com esse camarada. Eu quero partições com exatamente 2 partes. Então, para o conjunto 1, 2, 3, 4, o que é que nós temos? Nós temos o seguinte. Primeiro, eu posso ter partições que tenham um conjunto unitário e o outro conjunto com 3 elementos. Quantas partições dessa forma eu tenho? Detalhe, eu quero contar quantas são. Eu acredito que escrever todas não é a melhor estratégia, mas nós fizemos isso no item anterior. Quem deu uma pausazinha para fazer aquele, faça lá. Quem não pausou, quem está assistindo o vídeo corrido, pausa o vídeo, tenta fazer a questão anterior antes de vir para essa. Vai ser importante, certo? Porque aqui a gente já vai dar a gente vai precisar de uma parte da resposta. Vamos lá, dando continuidade aqui. Apenas tendo na partição com um conjunto unitário e o outro conjunto com 3 elementos, nós vamos ter as seguintes quantidades. Pode ser o conjunto unitário com 1, pode ser o conjunto unitário com 2, o conjunto unitário tendo o número 3. E, finalmente, o conjunto unitário tendo apenas o número 4 e o outro conjunto com os outros elementos. Então, tendo o conjunto unitário, nós vamos ter 4 partições possíveis. Repare que o que ele pede é que sejam partições que tenham 2 partes. Está aqui, 2 partes. Uma das partes é um conjunto unitário, a outra parte tem 3 elementos. A gente pode ter partições também com 2 elementos. Então, nós vamos ter a partição com o elemento com o conjunto 1, 2 e outra partição com 3, 4. Nós podemos ter uma partição com 1 e 3, outra partição com o 2 e o 4, e finalmente uma outra partição com 1 e o 4, e o outro conjunto seria o 2 e o 3. Repare que não tem mais nenhuma outra partição possível além dessas 3. Qualquer outra que você crie já vai estar repetida. Lembre aí que a ordem, desses elementos não vai alterar a partição que a gente vai ter. Uma partição, por exemplo, que tenha os conjuntos 2 e 3
e 1 e 4, é exatamente essa partição aqui. Tudo bem? São conjuntos, não esqueça disso. Então, qualquer outro que você crie, você vai ter alguma das três aqui de cima. O total de partições que nós temos, que tem exatamente 2 partes, seriam 7 partições. Agora, fazendo assim, a gente vai ter dificuldade para fazer com 100 elementos, um conjunto com 100 elementos. Repare que para fazer partições que tenham um conjunto unitário, eu tenho que escolher qual elemento vai ser o meu unitário, dentre todos que eu tenho à disposição. Então, essa quantidade, acho que vai ficar um pouquinho espremido aqui, deixa eu mudar a cor pelo menos para destacar. A quantidade que nós vamos ter dos primeiros tipos de partições é dada pela combinação dos 4 elementos. A gente tem que escolher um, a gente tem que escolher qual vai ser o conjunto unitário. O resto a gente não tem que escolher mais nada, os outros elementos vão ficar já na outra parte da partição. Então, partições que tem um único elemento, a gente vai ter essa quantidade. Já partições que vão ter 2 elementos, a gente não vai ter combinação de 4 mais 2 a 2, a gente vai ter metade, porque a gente pode permutar elas. Então, como são 2, a gente pode ter a permutação desses elementos, né? Então a gente vai ter aqui a metade, 1 sobre 2, vezes a combinação de 4 mais 2 a 2. É essa quantidade. Deixa eu apagar aqui só para deixar mais organizadinho. 1 sobre 2 vezes a combinação de 4 mais 2 a 2. E aí? Será que a gente já tem condições de resolver para conjunto com 100 elementos? Acho que fica um pouquinho mais complicado. Eu recomendo que vocês façam para outro conjunto. Façam aí para vocês verem uma estratégia boa para resolver problemas da matemática. Se você quer uma situação que tem uma grande quantidade de valores e você não está conseguindo ter uma ideia, uma noção de como é que você pode resolver, de uma forma, principalmente uma forma mais prática, né? Não como eu fiz agora há pouco, que foi escrevendo todas as partes. Eu não quero isso, eu quero uma contagem, eu quero uma técnica de contagem. Se baseie nessa ideia que eu lhe dei, tente fazer para um conjunto com 5 elementos. Para o conjunto 1, 2, 3, 4, 5. Tente usar a mesma estratégia. Você vai ter algumas particularidades, porque aqui você não vai ter uma quantidade par de elementos. Você não vai ter uma situação que você vai dividir ao meio seu conjunto. Uma situação que vai lhe dar realmente o que vai acontecer com a gente para o 100 vai ser para o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tente achar quantas partições com duas partes a gente vai ter para esse conjunto com 6 elementos. Com 5 elementos talvez não ajude tanto, porque esta característica não vai aparecer. Essa aqui ela é bem particular. Mas com 6 elementos aparece. Você vai ver que quando você fizer partições com 2 partes de 3 elementos, cada uma, você não vai precisar fazer a combinação de 4 tomados 2 a 2. Eu não preciso escolher apenas 2. A ideia da combinação é que eu estou escolhendo 2 elementos dentre os 4 disponíveis. Sendo que, se eu for olhar todas essas combinações, combinação de 4 tomados 2 a 2... isso aqui seria 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Se você fizer as contas, vai dar 6. O detalhe é que essas 6 vão aparecer, na verdade, essas mesmas 6 que estão aqui dentro de todas as chaves. Então, você vai ver o seguinte. Você vai ver 1, 2, 3, 4, 5, 6. São esses 6 resultados que você vai obter. Sendo que, quando eu organizar eles em conjuntos com 2 em 2, a gente vai ter a situação de que alguns deles já vão ser contados. Como se eu estivesse contando apenas o primeiro conjunto, eu teria 6 possibilidades para ele, os outros conjuntos já ficariam formados automaticamente. E olhando todas as possibilidades, eu teria o conjunto 1, 2, 3, 4 e o outro conjunto que seria o 3, 4, 1, 2, que é praticamente a mesma coisa que esse anterior.
Por isso que esse último, nessa situação, a gente tem que dividir por 2. Porque a gente poderia permutar, a gente poderia trocar essa ordem sem alterar o resultado final, né? A gente vai ter a mesma partição. Então, se você teve dificuldades, essa aqui é difícil, essa que eu fui fazer, eu achei ela bem complicadinha para um primeiro momento. Tente achar para esse conjunto aqui. Se você tiver com dificuldade de entender a estratégia, ache todos, que você aos poucos vai percebendo. Lembre que vai ter conjuntos, umas partições com conjuntos unitários, e nesse conjunto unitário vai ter outro conjunto com 5 elementos. Vão ter partições que vão ter conjuntos com 2 elementos, e o outro conjunto vão ter 4 elementos. E vão ter partições com 3 elementos, e outro conjunto também com 3. É esse que você tem que ficar atento. Faça todos. Você vai dar uma quantidade um pouquinho grande, mas vale a pena, certo? Foi assim que eu consegui ter uma noção da solução. Se você ainda não conseguiu, eu recomendo que você faça para o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vai ser grandinho, mas você vai conseguir observar. Não é possível que não consiga. Vai conseguir. É trabalhoso, é grande, mas você consegue achar essa solução, certo? A resposta para 100 eu não vou fazer aqui com vocês. Eu quero que vocês tentem buscar essa resposta. Eu posso, no máximo, dar a resposta final para você comparar o seu resultado. O resultado que eu achei para o conjunto 1, 2, 3 até o 100 foi 2 elevado a 99 menos 1. Então, para um conjunto com n elementos, eu cheguei à conclusão que seria 2 elevado a n menos 1 menos 1. Né? Um conjunto mais geral, para um conjunto A, 1, 2, 3 até n, esse n par, eu cheguei no resultado 2 elevado a n menos 1, menos 1. Então, a gente pode comentar esse resultado na próxima aula. Vejam o vídeo sobre o triângulo de Pascal. Eu vou utilizar algumas propriedades do triângulo de Pascal. Tentem fazer pelo menos esses 2 primeiros. Talvez vocês consigam enxergar esta solução para esse camarada. E se não consegue, a gente vai resolver juntos lá no nosso encontro limites, certo? Quem tiver tempinho disponível, sei que tempo é uma coisa preciosa, tente verificar se vale também se o n não for par, se o n for ímpar. Eu não fiz essa verificação, eu vou confiar que vocês podem dar uma olhadinha nisso. Qual coisa a gente verifica durante o nosso encontro limites. Tudo bem? Vamos para a próxima parte do conteúdo. O livro de vocês traz o capítulo com a parte 18 e a parte 19, onde tem a contagem de multiconjuntos e inclusão e exclusão. Essa parte de multiconjuntos a gente já trabalhou de uma certa forma num dos vídeos que eu já coloquei, mas eu trabalhei chamando de combinação completa. Combinação completa. Ou combinação com repetição. Foi a nomenclatura que eu utilizei, o livro chama de multiconjuntos. Princípio de inclusão e exclusão nós também trabalhamos, certo? Essa parte de multiconjuntos vocês vão ver no livro lá na página, a partir da página 136. A parte de princípio da inclusão e exclusão vocês vão encontrar a partir da página a 148. E eu queria chamar a atenção para nessa parte do princípio da inclusão e exclusão, já chega a ser a parte 19 desse capítulo 3, ele fala sobre desordenação de contagem. Essa desordenação de contagem é o mesmo que eu chamei lá no vídeo de permutação caótica.
Então essa parte de permutação caótica já foi dada lá no vídeo, certo? Eu recomendo que vocês deem uma olhadinha nessas páginas e qualquer dúvida a gente pode comentar lá no nosso encontro do MITS, certo? Se tiver alguma coisa que tem no livro e eu não comentei, é porque não faz parte do nosso programa, mas podem dar uma lida, não tem problema nenhum. A parte de teorema binomial para potências negativas e tem outras partes lá bem interessantes que não tem no nosso programa. Eu decidi não abordar esses assuntos nos vídeos, certo? Mas caso alguém tenha alguma curiosidade, a gente pode comentar sobre esses assuntos no nosso encontro lá no MITS. Vamos para o próximo conteúdo, que esse sim está no nosso programa. Vamos para frente. Vamos continuar agora dando início ao capítulo 4. Capítulo onde ele traz mais técnicas de demonstrações, mais provas para a gente. Nós vimos como fazer a demonstração usando o método direto de demonstração. Agora nós vamos ver utilizando a contrapositiva, certo? O que é a ideia da contrapositiva? Deixa eu mudar aqui a cor do meu pincel. Pronto. A contrapositiva se baseia no fato de uma certa equivalência lógica. Então, A implica B, se A, então B, é uma das formas que normalmente representaram as proposições para serem demonstradas. E essa proposição ela é equivalente a não B implica não A. Essa equivalência é facilmente provada utilizando tabela verdade, certo? Eu recomendo que vocês mostrem essa equivalência, que A implica B é equivalente a não B implica não A. E se uma das proposições for proposta do tipo se, então, for proposta do tipo implicação condicional A implica B, eu posso simplesmente não demonstrar ela de forma direta. Eu vou fazer o seguinte, eu vou construir o que nós chamamos de contrapositiva, dessa forma que nós estamos vendo aqui. Não B implica não A, mudando a minha hipótese, mudando a minha tese, construindo a contrapositiva. Se eu provo a contrapositiva, eu estou provando a minha proposição original, já que elas são equivalentes, né? Então, a força das técnicas de demonstração é o fato que elas são equivalentes. Então, quando eu for fazer uma demonstração por contrapositiva, eu separei aqui alguns passos a serem seguidos. Primeiro passo: identifique quem é a hipótese e quem é a tese da sentença que você deseja provar. Eu preciso saber quem é a hipótese, seria o meu A, e preciso saber quem é a tese, quem é o meu B, da minha implicação A implica B. Segundo passo, sabendo agora quem é a hipótese, quem é a tese, eu vou construir a contrapositiva. A contrapositiva é junto ou separada? Acho que é junto. A contrapositiva quando a gente for construir, ela vai ter uma nova hipótese e vai ter uma nova tese. Quem vai ser a nova hipótese na contrapositiva? Vai ser a negativa da antiga tese. Vai ser a negativa da tese original. E a nova tese vai ser a negativa da hipótese original. A negativa da hipótese original. Então você identifica quem é a sua hipótese, quem é a sua tese original, constrói a contrapositiva e é essa contrapositiva que você vai demonstrar. Você demonstra a contrapositiva de forma direta, ou seja, partindo da nova hipótese até chegar na nova tese. Então você parte da nova hipótese até chegar na nova tese. Exemplo para a gente seguir esses 3 passos. Eu trouxe aqui um exercício bem bacana. Prove que se n ao quadrado é par, então n é par. Eu recomendo que vocês tentem fazer essa demonstração de forma direta. Ela é bem complicadinha, ela não é tão elementar, ela não é tão fácil, mas é um exercício bom, certo? Agora, pela contrapositiva, ela sai muito mais fácil, certo? Para vocês entenderem o poder da contrapositiva, primeiro é interessante que vocês tentem provar de forma direta. Se n ao quadrado é par, então n é par. Para fazer essa demonstração, pausa o vídeo, tenta um pouquinho, rabisca um pouquinho de forma direta
Depois você volta aqui para o vídeo e vamos ver a contrapositiva. Então a nossa prova vai ser da seguinte forma. Eu vou primeiro identificar quem é a minha hipótese, quem é a minha tese. A minha hipótese é o que está entre o se e o então. Então, se n ao quadrado é par, é a minha hipótese. O que tiver depois do então é a minha tese. Então, n é par, é a minha tese. Esse aqui é o meu primeiro passo. Eu estou identificando quem é a minha hipótese, quem é a minha tese. No segundo passo, eu vou construir a contrapositiva. Construir a contrapositiva. Como que eu construo a contrapositiva? Eu tenho que escrever uma nova hipótese. E eu tenho que construir agora uma nova tese. Então, a ideia é a seguinte. Eu tenho aqui A implica B. A minha hipótese implica a minha tese. Eu vou pegar a negativa da tese. Vai ser a minha nova hipótese. E a minha negativa da hipótese vai ser a minha nova tese. Ele vai fazer isso aqui. Então, quem vai ser a minha nova tese? A minha nova hipótese. A tese antiga é n é par. Então, vai ser a negativa disso. N não é par. A minha nova tese, n ao quadrado não é par. N ao quadrado é a minha antiga hipótese, vai virar a negativa dela, vira a minha nova tese. N ao quadrado não é par. Aqui agora eu vou demonstrar de forma direta. Terceiro passo. Vamos demonstrar de forma direta a contrapositiva. O que construímos? Quem vai ser essa contrapositiva que a gente construiu? Aqui em cima, eu vou partir dessa nova hipótese, n ao quadrado não é par, vai ser a minha primeira linha. Se n ao quadrado não, desculpa, se n não é par, se n não é par, então eu vou assumir, aqui não tem para onde correr, paridade ou é um ou é outro, não pode ser os dois ao mesmo tempo, não pode ser uma terceira opção. Então n é ímpar. Quem gosta da estratégia do livro, você tem que chegar no final na sua tese. Qual é a minha tese? A minha última linha tem que ser isso aqui, ó, n ao quadrado não é par. Logo, né, vai ser uma conclusão, concluímos que n ao quadrado não é par. Então tem gente que gostou mesmo dessa estratégia, fica escrevendo a primeira e a última linha e no meio termo vai escrevendo, vai desenvolvendo os conceitos até um chegar no outro. Eu achei muito bacana essa estratégia, muito bacana, mas para mim isso é bom para um rascunho. É o seu rascunho que você vai fazer assim. Na hora de passar para a resolução final, você já passa bem organizado, porque eu não sei quantas linhas eu vou gastar, eu não sei quanto é que eu vou quantas linhas eu vou precisar, eu estou dando um chute aqui, vou ter algumas linhas para mim. Então pode ser que eu precise de mais, pode ser que eu precise de menos. Eu vou partir de cima, onde n não é par, então n é ímpar. Se n é ímpar, como n é ímpar, n maiúsculo, a gente está usando n maiúsculo. Como é a cara de escrever um número ímpar? Como n é ímpar, podemos escrever n como sendo igual a 2k mais 1, é a forma de número ímpar, lembram disso? Nós já vimos isso. 2k mais 1 com k
para algum k pertencente aos inteiros. Se n é igual a 2k mais 1, quem vai ser n ao quadrado? Sendo assim, n ao quadrado vai ser igual a 2k mais 1 ao quadrado. Aqui a gente pode desenvolver usando o produto notável. 2k mais 1 ao quadrado. Então, meu n ao quadrado vai ser igual a 2k ao quadrado, fica o quadrado do primeiro, 2k ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. N ao quadrado vai ser igual a 2k ao quadrado, fica 4k ao quadrado, mais 4k, mais 1. Repare que eu posso escrever esse n ao quadrado como sendo 2 que multiplica 2k ao quadrado mais 2k. Tudo isso mais 1. Por que eu fiz isso? Porque eu estou escrevendo o número n ao quadrado, deixa eu mudar aqui agora o pincel para destacar, como sendo 2 vezes alguma coisa inteira mais 1. Se eu chamar esse alguma coisa inteira de um k gordão, eu tenho, na verdade, que o meu n ao quadrado... Por que k gordão? Porque o k eu já usei. Então, o meu n ao quadrado ele é igual a 2 vezes um k gordão, um k grandão, um k gigante. Ele aumentou muito essa constante, mais 1. Mas não importa o tamanho da constante. O que importa é que a estrutura que eu tenho é que esse k gordão ele também pertence aos inteiros. Então, a estrutura que eu tenho para n ao quadrado é que n ao quadrado é um número ímpar. Com isso, temos que n ao quadrado é ímpar. Se n ao quadrado é ímpar, então concluímos que n ao quadrado não é par. Chegamos na última linha. Terminamos a nossa demonstração da contrapositiva. Ao provar a contrapositiva, acabou-se. Você já provou a sua proposição original. Qual é a dica que eu dou para vocês? Num primeiro momento, oriente o leitor de vocês. Escreva em algum momento que vocês estão construindo a contrapositiva, que é essa estratégia que você está adotando. Porque algumas vezes, o que acontece? O autor de algum livro vai fazer uma demonstração usando a contrapositiva e ele não fala isso. E o leitor mais desatento acaba não pegando a ideia, tendo que construir na sua cabeça esses 3 passos. Em alguns casos mais experientes, mais avançados, os autores já começariam a demonstração a partir daqui. Então ele já parte da negativa da tese como sendo a sua hipótese, e a pessoa já fica confusa, como é que pode estar começando com a tese e não com a hipótese, mas não se reparou que não é a tese, é a negativa da tese, e o desespero começa a bater. Calma, tenham calma. Aqui é porque tem toda uma construção por trás, já conhecida na matemática. Vocês que não conhecem, a gente está apresentando agora. Então, para a gente se familiarizar mais, escreva qual é a técnica que você está fazendo. Olha, nós vamos demonstrar pela contrapositiva. Então, você vai escrever um texto bacana, mostrando quem é a hipótese, quem é a tese, construir a contrapositiva. Você vai indicar isso aqui, que é uma forma de você já se fortalecer, para você conceituar ainda mais, para você fortalecer ainda mais os conceitos, certo? Vamos para uma outra técnica de demonstração. Além da contrapositiva, nós vamos para mais uma hoje e a gente encerra essa aula. Tudo bem? Vamos lá. Vamos agora para a última técnica de demonstração dessa aula de hoje, que seria a redução ao absurdo. No latim, reductio ad absurdum. O que seria essa bendita redução ao absurdo? Ela se baseia no fato de que A implica B, que é a forma onde normalmente as proposições são apresentadas para serem demonstradas. A implica B é equivalente a A e não B implica falso.
Recomendo que vocês tentem demonstrar, certo, essa equivalência pelo mesmo esquema de tabela verdade. É uma demonstraçãozinha tranquila, um exercício bacana. E o que seria isso? A ideia é a seguinte: a gente vai iniciar o nosso problema assumindo tanto a hipótese como a falsidade da tese, certo? A gente vai assumir que os dois são verdades. E a gente vai concluir que isso não pode acontecer de maneira nenhuma, certo? Então, a ideia da redução absurda é a seguinte: assumimos a validade da hipótese e a validade da negativa da tese. Negativa da tese. Lembrando que esse A representa a hipótese e o B representa a nossa tese. Então, a gente assume que os dois são válidos. Os dois sendo válidos, nós vamos trabalhar com as sentenças assumidas e nós vamos utilizar de argumentos verdadeiros, só coisas que nós já sabemos que pode ser feita na matemática, e a gente vai chegar a partir daí numa afirmação falsa. A gente vai chegar numa situação que não pode ocorrer, ou uma situação que já sabemos que é falsa, certo? A ideia seria essa. Quando a gente chega nesse ponto, está provado a proposição inicial. Então, aqui nós temos, para provar, um exemplo, se x é um inteiro positivo, então x mais 1 sobre x é maior ou igual do que 2. Quem vai ser a minha hipótese? É o que está entre o si. Então, se x é um inteiro positivo, essa é a minha hipótese, a minha tese seria x mais 1 sobre x maior ou igual do que 2. Então, meu primeiro passo vai ser assumir. Então, primeiro passo, assumiremos. Você pode colocar entre parênteses, eu recomendo principalmente para quem está começando, que você já orientar o leitor o que é que você está fazendo. Por redução ao absurdo. Ou seja, quando eu coloco esse parênteses, eu já estou orientando ao leitor o que é que vai vir em seguida. Opa, eu vou assumir o que? A hipótese. Assumiremos que x é um inteiro positivo e x mais 1 sobre x maior ou igual do que 2, a negativa de x mais 1 sobre x é maior ou igual do que 2 seria x mais 1 sobre x é menor que 2. Essa é a negativa. Então, x é um inteiro positivo e x mais 1 sobre x é menor do que 2. É isso que nós vamos assumir e já é por redução absurda. Essa é a estratégia que nós vamos assumir nesse primeiro passo. Então, o segundo passo, nós vamos usar isso aí. O segundo passo. Como que eu vou usar essa informação? Eu vou partir de onde tem algo que eu posso fazer conta. No caso, x mais 1 sobre x menor do que 2. Eu vou começar a partir daqui. O que é que eu vou fazer nessa parte? Eu vou começar, por exemplo, tirando o MMC para eliminar essa fração. Tirando esse MMC, nós vamos ter todo mundo sobre x. Então, nós temos x ao quadrado mais 1 é menor do que 2x. Se o x for diferente de 0, x é diferente de 0. X é um inteiro positivo. Então, eu vou poder fazer esse cancelamento. X ao quadrado, vou até escrever aqui como x é diferente de 0, pela hipótese. Nós podemos fazer esse cancelamento. Então, nós temos que x ao quadrado mais 1 é menor do que 2x. Então, a gente vai ter que x ao quadrado menos 2x mais 1 é menor do que 0. Isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. A gente pode reescrever isso como sendo x menos 1 ao quadrado menor do que 0. Eu acho que aqui a gente conclui a nossa demonstração. Porque a gente chegou em uma coisa que ela é falsa.
Nós temos um camarada que está ao quadrado, e esse número ao quadrado está sendo menor do que zero, está sendo negativo. Tem como algo ao quadrado dentro do conjunto dos inteiros? A gente está trabalhando com números inteiros. Não tem número complexo aqui não. Com números inteiros, x é inteiro positivo. Então, um inteiro positivo menos 1, na pior das hipóteses, é zero. Na pior das hipóteses, x poderia ser zero. Zero ao quadrado não é negativo. Para qualquer outro valor de x, x positivo, menos 1, diferente de 1. X menos 1 continua positivo. Ao quadrado dá positivo. E eu cheguei aqui na informação de que x ao quadrado, x menos 1 ao quadrado, é negativo. Impossível. Então, como x é 1. Agora a gente está usando a informação de, mais uma vez, que x é inteiro positivo. X é um inteiro positivo. Não podemos ter x menos 1 ao quadrado menor do que zero. Aí, se você quiser complementar a sua escrita, você complementa. Pois, se x for igual a 1, x menos 1 ao quadrado vai ser igual a zero, que não é menor do que zero. Para todo x inteiro positivo maior do que 1, x menos 1 vai ser positivo e ao quadrado continua sendo maior do que zero, não vai ser menor do que zero. Você pode complementar isso aí. Para mim aqui já está bem claro, certo? E o que acontece? Aqui a gente chegou no que nós chamamos de um absurdo matemático. Como é que uma coisa ao quadrado vai dar negativo? Nem que o x menos 1 fosse negativo, mas está elevado ao quadrado, poxa. Todo camarada ao quadrado vai ser não negativo. A única situação que poderia ser zero ao quadrado é zero. Então, a gente vai ter esse absurdo matemático. Logo, o que foi esse absurdo? O que foi que aconteceu? O absurdo foi ter suposto a negativa da tese. Então, quando eu supus a negativa da tese, uma coisa exatamente falsa, né, ocorreu. Logo, chegamos a um absurdo por assumir a negativa da tese. Portanto, a tese é válida. Portanto, né, então, no caso, a tese é verdadeira, assumindo a hipótese verdadeira, então você vai ter ambos verdadeiros, né? Logo, chegamos a um absurdo para assumir a negativa da tese. Pronto. Que a gente conclui. Já está provado. Provando assim a nossa proposição. Gente, qualquer dúvida vocês me perguntam lá no nosso encontro do MITS, certo? Bons estudos. Até mais.